guerra da Rússia e da Ucrânia e o que isso impacta na sua vida. Será que estamos mais próximos da Terceira Guerra Mundial? Eu converso com o professor de Ciências Humanas, Luiz Carlos, que conta um pouquinho da história do que está acontecendo por lá e quais os impactos aqui no país. Você, olha, já curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal se ainda não foi inscrito. Professor, se a gente pudesse, de uma forma bem resumida, falar qual é o desejo de Vladimir Putin, o que seria? Vamos lá. O desejo de Vladimir Putin hoje é manter ou trazer, na verdade, novamente, o protagonismo russo na geopolítica mundial. E tanto é que ele já vinha prevendo isso há muito tempo, não é à toa que Vladimir Putin, já nos últimos tempos, ele investiu cerca de 62 bilhões de dólares em armamentos e qualificação e desenvolvimento de toda a tecnologia, não só armamentista, não só na relação bélica, né, não só na relação nuclear, como também na questão de desenvolvimento tecnológico mesmo. Hoje a cyberguerra é muito forte. E aí a ideia de Vladimir Putin é fazer novamente da Rússia um país altamente protagonista dentro da Europa, sobretudo o domínio do leste europeu. A questão ela já se arrasta desde muito tempo. A Rússia, num contexto geral, a gente conhece a Rússia como um país, desde o período do Grande Império, altamente expansionista. Tanto é que ela sempre teve a Ucrânia, né, como dentro do seu território. Não é à toa que há tanto tempo atrás, a Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, já foi capital do Império Russo. E aí, dentro de um contexto já vindo um pouco mais recente, o que ocorre? Pós-Guerra Fria, já vamos adiantar bastante, falando do pós-Guerra Fria. No pós-Guerra Fria, a Rússia, né, com a fragmentação de toda a União Soviética, a antiga União Soviética, a Rússia ainda tinha a intenção de manter a sua influência sobre todos os territórios das ex-repúblicas socialistas soviéticas. 3 dessas repúblicas migraram para a União Europeia: Letônia, Estônia e Lituânia. E Geórgia também, que tem um atrito com a Rússia. Significa dizer que esses territórios das ex-repúblicas socialistas soviéticas que não aderiram ao plano russo, elas acabaram sendo tomadas também como bases militares da OTAN, sobretudo dos Estados Unidos. É inclusive o que Vladimir Putin alega. Ele alega que a Ucrânia, tempos atrás, inclusive, também rompeu com a Rússia para tentar ingressar na União Europeia, já visto que traria melhores condições econômicas para ela. E dali, inclusive, começou um conflito. A Rússia não aceitou essa possível ida da Ucrânia para a União Europeia, né? Ela não chegou a ser aceita, mas era uma candidata, e resolveu, inclusive, fazer um plebiscito dentro de 2 territórios. Um desses, né, a gente pode destacar como Crimeia. Recentemente, a Ucrânia, né, para garantir a sua segurança, começou a querer entrar, fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, fazer parte, inclusive, né, do que a OTAN pudesse dar esse suporte para eles, fazer parte da OTAN. E sendo assim, a Rússia não aceitou, principalmente essa posição da Ucrânia, porque, segundo Vladimir Putin, todos os territórios russos ficariam basicamente cercados por bases militares da OTAN, bases militares estadunidenses. Então, segundo Vladimir Putin, essa ação que ele está tomando em invadir alguns territórios, né? Na verdade, começou a invasão, seria por alguns territórios, e acabou já chegando até a capital Kiev. Inclusive, recentemente, né, agora bem pouco tempo, a Rússia acaba de tomar também já a usina de Chernobyl. Fala-se que sobre Chernobyl seria um perigo constante. O que essa retomada, o que poderia acontecer se tivéssemos aí um ataque a Chernobyl? Olha só, um ataque a Chernobyl pode ser muito perigoso, haja vista que o que aconteceu em 1986, o desastre de Chernobyl. E olha que foi um reator número 4 apenas, não foi a usina como um todo. Então, a ideia da Rússia, primeiro, tomar a produção na usina de Chernobyl, ficando já ali tomando a tentativa, nas proximidades, inclusive, ali da fronteira com a Bielorrússia, né, com Belarus, isso facilitaria também dentro de uma estratégia de domínio, são as peças que são movidas no tabuleiro
área extremamente estratégica para os interesses russos. Então, o perigo de se travar uma guerra na região é justamente do vazamento de produtos radioativos. Haja visto, inclusive, que esses produtos radioativos, né, essa radiação que existe naquela região, ainda continua. Tanto é que desde 1986 nós continuamos ainda até hoje com vazamento da radiação. Por essa razão, inclusive, naquela região, nas áreas que são um pouco mais ainda próximas do reator número 4, o cidadão só pode ficar numa média de 5 minutos ali em segurança. Passou de 5 minutos, já fica bastante perigoso. Professor, e quando a gente fala de um aspecto mais amplo, esse seria um prenúncio de uma terceira guerra mundial? Olha só, ainda é muito cedo para a gente falar sobre Terceira Guerra Mundial, ok? De uma maneira geral, podemos observar que tanto Estados Unidos como a União Europeia, a OTAN, de uma maneira geral, a própria ONU, inclusive, dentro do Conselho de Segurança, que a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU, do seleto grupo que tem o veto, coisa paradoxal. Mas podemos observar que hoje uma Terceira Guerra Mundial ela seria extremamente catastrófica. Até parafraseando, né, o que Einstein falou há tempos atrás, ele dizia que não sabia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas sabia como seria a quarta, com paus e pedras. Hoje a potencialidade nuclear desses países muito, mas muitíssimo elevado. Sendo assim, a gente trabalha com a ideia da teoria da destruição mútua, onde não haveriam vencedores. Por essa razão, com toda a potencialidade nuclear, uma guerra travada diretamente entre Estados Unidos e Rússia, ou União Europeia e Rússia, traria aí dimensões catastróficas, já vista, né, os armamentos nucleares, as bombas de hidrogênio, que seria, na verdade, um impacto não só naqueles locais, mas seria um impacto planetário, inclusive com a determinada possibilidade de uma bomba dessa mudar até mesmo o eixo de inclinação da Terra, trazendo mudanças climáticas em todo o mundo. Professor, assustador, né? Primeiramente. Segundamente, como é que os brasileiros podem aí ter impactos do que está acontecendo lá na Rússia? Como é que isso chega para a gente? Na Ucrânia, na verdade. Os impactos eles tendem a ocorrer, tá? Vou destacar 2 impactos. A Ucrânia é um dos maiores produtores do mundo, tá, de trigo. Sendo assim, podemos ter aí, por exemplo, um aumento do precinho do pão, né? O pãozinho, a farinha de trigo, que são commodities, né? Que atuam, que já vão ali atendendo às necessidades de várias partes do mundo. O segundo inclusive, o aumento do preço do barril do petróleo. Mediante essas tensões, a Rússia é um grandioso produtor de petróleo. E já observamos hoje, já no dia de hoje, que o petróleo, o barril do petróleo, já está passando ali da casa dos $100. E você vai falar, bem, mas de que forma isso pode atingir o Brasil? Porque desde o período do governo de Michel Temer, que o preço do combustível aqui dentro do Brasil segue a lógica do preço do barril do petróleo do mercado mundial. Então, variando o preço do petróleo do mercado mundial, isso vai trazer também uma alteração no combustível. Então, resultado, essa invasão da Rússia na Ucrânia vai trazer um impacto financeiro, tá, para nós. Então, são 2 pontos básicos, tanto aí uma alteração, tanto a influência no preço do combustível que nós utilizamos, como também, né, no pãozinho nosso de cada dia. Professor, para finalizar aqui nossa conversa, o que o professor espera que vai acontecer? Quais seriam, na sua ótica, os próximos capítulos dessa guerra entre Rússia e Ucrânia? Os próximos capítulos que nós vamos observar serão as grandes sanções econômicas, que a Rússia já começa a sofrer, inclusive, se bem que ela já estava até preparada para isso, com mais de 700 bilhões de dólares já em caixa. As sanções, isso vai começar também a gerar outras tensões sobre o comportamento, o posicionamento de alguns países, que inclusive já está começando a ser cobrado isso do Brasil, um posicionamento, sobretudo que seja um posicionamento contra a Rússia, e inclusive também há um perigo. Qual o perigo? Que essa invasão da Rússia em relação à Ucrânia possa servir também de uma espécie de incentivo, talvez,
para que outras invasões em várias outras partes do mundo possam acontecer, como, por exemplo, a China invadindo Taiwan. Então, isso pode ser apenas, né, o início de invasões aí mundo fora. Então, há essa tensão e isso pode acontecer. Pois então, professor, não gostei dessa notícia, mas que bom saber, não é? Que a gente pode ir para os ares a qualquer momento. Professor de Ciências Humanas, Luiz Carlos, muito obrigada por sua participação aqui no canal da Curiosa. Muito obrigada por trazer esclarecimentos sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu vou deixar aqui o espaço aberto. Se quiser fazer o jabá, essa é a hora. Obrigado. Então, eu sou professor, né, de Geografia. Hoje a gente pega, né, a questão das ciências humanas, que é tão importante na prova do Enem. Tá? Ciências humanas é muito importante, tem um peso bastante elevado nas provas do Enem. Tivemos agora o resultado do SISU. Tá? Sou professor do curso de Espaço Humanas, juntamente com meu sócio, professor Lucas Donato. E é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais, o arroba aí, professor Luiz Carlos Corsino, né? prof.luizcarloscorsino. Tem também o Instagram do Espaço Humanas. Quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais, tem problema, pode chegar até nós, somos extremamente acessíveis a todos. Muito obrigada, professor. E a gente se vê numa próxima oportunidade, uma próxima treta internacional. Espero que não, mas é isso. Obrigada. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. O canal da Curiosa fica por aqui. E para você, eu deixo apenas o meu pedido para que você possa se inscrever no meu canal se você ainda não foi inscrito. Você pode curtir e compartilhar com seus amigos também. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima, sem tretas, com o mundo em paz. Vamos orar pela Ucrânia. Tchau, tchau.